A paz de Cristo Jesus, eu sou o Beto. Hoje eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você tem medo da morte? Você pensa na morte? Ô Beto, mas que assunto é esse? Você tá louco? Você tá depressivo? Não, eu gostaria de falar com você a respeito da visão que nós temos da morte. Nós que somos evangélicos, nós temos um certo conhecimento, uma certa fé a respeito da morte, do porvir. Porque nós não priorizamos não só essa vida, mas a vida após a morte. Então, é natural do ser humano que nós venhamos a ter medo da morte. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos esperança de que a nossa vida não se concretiza só nisso, só em trabalhar, em lutar para conquistar os seus bens materiais. Porque se você for analisar, 95% das nossas vidas aqui neste plano é trabalho. Você vive para trabalhar, a não ser no período de criança. Aí sim você tem tempo para brincar e só para isso. Mas a partir do momento que você se torna adulto, você tem as suas necessidades. E você tem que trabalhar para mantê-la. Não é isso? E tudo isso na vida é muito desgastante. A nossa vida é comer, dormir e trabalhar. Então, a maior parte da nossa vida aqui neste plano é trabalhar. Mas quando você conhece a palavra de Deus, há esperança. Há muita esperança. Porque nós seres humanos, nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Por exemplo, você não vai dar um salto em um abismo sem antes saber a profundidade. Nós temos medo daquilo que nós não sabemos, não conhecemos. E é assim também com a morte. Mas a palavra de Deus nos diz muita coisa sobre a morte. Se você vai numa igreja e o pastor não prega sobre a morte, cobre isso dele. Porque isso nos alimenta, nos dá esperança. De que a nossa vida não consiste só nisso. Só em trabalhar, comer e dormir e trabalhar novamente. Após o conhecimento da palavra de Deus, eu digo assim o conhecimento, mas na verdade, se eu disser para você que conheço a palavra de Deus, eu não conheço, eu estou conhecendo a palavra de Deus. Não sou teólogo, não tenho curso, não tenho nada, mas conhecimento que eu tenho me dá a esperança de que a vida após a morte será boa. Então quero te passar um pouco dessa esperança. O que diz a palavra de Deus acerca da morte, da vida, do porvir? Para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus, há esperança. Então aquele ditado que diz que para tudo se tem jeito, menos para a morte, isso é mentira, é engano. A visão cristã que eu tenho é que até mesmo para a morte se tem jeito. Até mesmo após a morte tem jeito. Mas por que você fala isso? Para tudo se tem jeito, menos para a morte. Não é assim que se diz o ditado? Mas esse ditado não é verídico, não é verdadeiro. Porque Cristo, quando ele consumou o seu ato naquela cruz, ele venceu a morte. Ele conseguiu destruir a morte. Então, para os que descansam em Cristo Jesus, há esperança. Porque no último dia ele vai chamar
pelo seu nome e você vai se levantar com o seu corpo glorificado. Assim como ele é, nós também seremos. Ah, mas é tão fácil assim? Então eu vou crer em Jesus Cristo e não é bem assim. Porque se você tem fé, você também precisa de obras. Não é só o fato de crer. Você precisa mostrar obras. E o que é isso? É você se esforçar em fazer a vontade de Deus. Assim, você tem fé naquilo que você acredita e assim, consequentemente, você mostra as suas obras. Então, se tem jeito para a morte, tem sim. Creia nisso. Então não é aqui um discurso de depressão, depressivo, garoto só pensa na morte, aquilo. Não, não é isso. Se eu falar para você que eu não tenho medo da morte, eu minto. Mas há diferença entre o medo da morte em si e medo de morrer. Porque o medo da morte em si eu não tenho, mas eu tenho medo de como é que eu vou morrer. Entende? Como que eu vou morrer? Mas da morte em si, não. Porque a minha fé me dá esperança de que até mesmo após a morte eu viverei. Ainda que eu morra, eu viverei. É engraçado que eu trabalhava com um colega, ele falava que todo ser humano tem medo de morrer. De fato, todo ser humano tem medo. Mas temos que ter essa visão. Um medo de como a gente vai morrer, mas da morte em si não. Porque Cristo, na sua luta gloriosa, venceu e se tornou vencedor para todo sempre. Ele conseguiu deter o poder da morte para aqueles que creem. Então é isso. A visão que eu quero passar para você, cristã, a respeito da morte. Por que que as pessoas se escandalizam se algum pastor pregar na igreja acerca da morte? Muitos vão se escandalizar, porque todos querem vida, querem milagres, bênçãos. É isso, porque todos acreditam que a partir do momento que você se determina a ir para a igreja, Deus vai mudar a sua vida. É essa a visão que, infelizmente, os pastores passam para seus membros, para suas ovelhas. Mas isso é outro assunto e bem complicado. E é isso. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe. Espero que você tenha entendido a minha visão. Que Deus abençoe sua vida. A paz de Cristo Jesus.